Conversar com o querido jornalista, repórter e escritor Carlos Cavalcante. Vamos relembrar um pouquinho da brilhante carreira dele. O jornalista e repórter Carlos Cavalcante nasceu no dia 7 de março de 1958, na capital paulista. Iniciou a carreira em 1982, na equipe do Show de Esportes, comandada pelo narrador Luciano do Vale, na TV Bandeirantes. No início dos anos 90, foi para o SBT, onde realizou diversas matérias de impacto para o jornal Aqui Agora, transformando-se num dos repórteres mais conhecidos no Brasil e no exterior. Em 1998, Carlos Cavalcante foi para a TV Record e, dentre tantas matérias marcantes, se consagrou com as reportagens para o quadro Patrulha do Consumidor do programa Hoje em Dia. Conhecido como Repórter do Povo, Carlos Cavalcante é um exemplo de superação. Viveu uma infância difícil numa favela em São Bernardo do Campo e sempre fez questão de colaborar com os menos favorecidos. Por sua carreira dedicada ao jornalismo e causas sociais, Carlos Cavalcante recebeu inúmeros prêmios, como o Troféu Repórter Revelação do Governo de São Paulo, Prêmio Paul Harris e a maior honraria entregue a um paulistano, a Medalha Anchieta. O Carlos Cavalcante é um jornalista ético, uma pessoa, de fato, que faz muita diferença no meio da comunicação. A situação econômica do boxe sul-americano é tão delicada que nem mesmo os atletas argentinos e brasileiros irão disputar o campeonato sul-americano. Você acha que toda essa mobilização que fechou o comércio aqui na região... E como a Patrulha do Consumidor não para, nós viemos até o município de Guarulhos, aqui na região da Grande São Paulo, para darmos uma atenção para Ivaneide Queiroz, que é mãe do Luiz Henrique, um garotinho de 8 anos que tem paralisia cerebral. Obrigada, Jutapia, pela locução. E ele está aqui, Carlos Cavalcante, jornalista, repórter, escritor e alvo da nossa admiração. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigado. Bom, primeiro eu quero agradecer você, quero agradecer ao meu querido diretor, Ocimar de Castro, a maneira como eu fui recebido aqui, porque a Gazeta é uma casa, né? Sim. É uma casa, a gente tem aquele carinho, recebe aquele carinho imenso. E você, linda, inteligente. Muito obrigada. Muitos dias à tarde eu estou em casa, estou fazendo alguma coisa, dou uma ligadinha, acompanho você, sou seu fã de carteirinha. Muito obrigada, sou sua fã há muito tempo. Eu ficava admirada quando eu via você no Aqui Agora. Exatamente. Porque mudou o jeito da gente fazer jornalismo. Exatamente. Muito graças aos cinegrafistas e aos repórteres. Exatamente. Que sempre foi uma família, a televisão sempre foi uma família, né? A gente tem esse comprometimento e essa alegria. E reencontrar o Ocimar, eu vou te contar uma história. Conte até duas. Essa história vai para a segunda, porque você é uma pessoa inteligente e você gosta de boas histórias e grandes histórias. Nós fomos para o sertão da Bahia, nós estávamos num projeto e fomos para o sertão da Bahia para trabalharmos. O Ocimar era diretor desse projeto. Quando nós chegamos numa cidade minúscula, uma cidade muito pequena chamada Uibaí, nós nos deparamos, sentamos ali para conversar e de repente chegou uma menininha que tinha 6 anos de idade, essa garota. Ela chegou e ofereceu para o nosso grupo doces. Aí nós, claro, compramos o doce dela e dissemos até o Ocimar, falou, poxa, mas é muito barato. Aí ela falou assim, que o meu sonho é comprar uma bicicleta. Eu sonho em ter uma bicicleta. Só que, Regina, para que ela comprasse essa bicicleta, com o que ela vendeu de doce, ela ia demorar 10 anos para comprar essa bicicleta. Haja doce. Aí nós dissemos, tem uma bicicletaria que vende bicicletas aqui? Alguém falou, tem fulano, mas está fechado. Nós fomos na casa dessa pessoa, levamos a menina, pedimos para que ela escolhesse a bicicleta. Você tá brincando? Sério. Você imagina 20 marmãs chorando. Até hoje eu choro quando lembro da história. Deram a bicicleta pra menina. Mandamos ela escolher. Ela escolheu a bicicleta. E hoje essa menina está em Brasília, ela é casada e é da área da saúde. Eu acho que ela é médica hoje em Brasília. E isso não fazia parte do projeto? Foi uma coisa... De maneira alguma. Aí nós fomos para uma outra cidade na Bahia, descobrimos uma cidade inteira de anões. Nós entrávamos, à medida que a gente entrava nas grotas, os anões saíam, tudo mais. Então o jornalismo, eu tive assim o privilégio de trabalhar, quando eu comecei minha carreira, tinha um jovem que estudava aqui. E anos depois nós fomos trabalhar juntos, Gugu Liberato. Então o meu livro... Então, a sua parceria com o Gugu veio muito antes da televisão. Ele foi meu aluno. Eu sou professor de educação física, eu terminei a faculdade com 20 para 21 anos. E eu era personal trainer, fui um dos primeiros personal trainers. O Léo Lobo Léo Lobo foi meu aluno.
Leão Lobo foi meu aluno. Então você era personal, começou Isso, como personal. Quando que personal. você foi pro jornalismo? Então, eu comecei, como eu tinha as amizades, aí surgiu uma chance de trabalhar no Show de Esporte com o Luciano do Vale. E eu comecei a trabalhar, eu dava aula de condicionamento físico aqui na Avenida Paulista. O Digene foi meu aluno. Carlos Cavalcante. O Digene foi como meu a aluno. vida, como a vida. Como a vida, o círculo, se né? desenha, O círculo. O Flávio Cavalcante foi meu aluno. Tudo na área da educação atividade física. E eles me incentivavam. Falavam, pô, você tem que ir pro vídeo, você tem que ir pra televisão. Uma voz muito boa e tal. Tem postura. E eu comecei a carreira no Show de Esporte. Graças a Luciano do Vale, Dr. Osmar de Oliveira, Jorei Soares, que já partiram para essa. O Roberto Cabrini, graças a Deus, também está vivo. E comecei a minha carreira. Foram os anos 80, né? Comecei em 1982 na televisão. Aí que você foi pro jornalismo. Exatamente. Em 84 comecei no jornalismo, tive uma chance com o Fernando Mitre, que você conhece, com a Silvia Jafé, aquele pessoal daquela geração. A Band é uma grande escola. Para quem quer fazer jornalismo, é uma grande escola. Maravilhosa. Comecei e nos lá. recebe, eu sei, eu conheço a história. Começamos lá, nos recebeu muito bem. E aí comecei minha carreira nos anos 90, eu fui pro SBT. Aí a carreira deslanchou porque foi Aqui Agora, né? Então, até o Aqui Agora, a gente até viu agora um trecho do Tramontina, era aquele jornalista que dava notícia, o repórter que punha o microfone, não sei o quê. No Aqui Agora, a história se desenhava graças ao desempenho do cinegrafista e do repórter. Era um casamento. Era a junção dos dois. Então você pega. Eu tive uma matéria que foi mostrada, inclusive, um trechinho, que foi a matéria de maior audiência na história da televisão brasileira pós TV Globo, né? Que foi a briga de dois velhinhos. Numa época que não tinha internet, não tinha redes sociais, nada, e essa matéria teve milhões de curtidas, de visualizações. O senhor Maricato, né? Ele é um senhor que brigava pelo terreno, tinha 90 anos, e ele, na verdade, era o proprietário do terreno, se indignou porque a pessoa chamou a reportagem e ele era o verdadeiro dono do terreno. Então você pegou essa fase da televisão, que era uma fase que nós produzíamos o quê? A gente produzia conteúdo, a gente produzia... Nós tínhamos que sair da rua e você tinha que trazer alguma coisa. Sei bem como é que é. Você Volte com a matéria. E aí nos anos 90 eu comecei a crescer muito na televisão, comecei a ganhar os prêmios como repórter, comecei a ganhar prêmios internacionais. Aí fui cobrir a guerra da Iugoslávia. Você foi? Fui cobrir a guerra da Iugoslávia. Outra coisa. É outra história. Você passou porque aí no Aqui Agora vocês não tinham referência, né? Vocês passaram a ser referência. Tudo bem, concluiu esse trabalho. Aí você foi cobrir guerra. Fui cobrir guerra. Fui cobrir outra coisa. E naquela época eu passei a fazer o conteúdo para o Jornal Internacional, Telejornal Internacional, que era apresentado pelo Hermano Henning. Eu lembro. Também no SBT. No SBT, exatamente. Ô Carlos, cobrir guerra eu acho que é eu não tenho noção do preparo. Profissional e pessoal que o sujeito tem que ter. Na verdade, você não tem nem preparo, porque nós brasileiros nunca enfrentamos uma guerra linha de frente, né? E eu achei até que a cobertura dessa guerra da Iugoslávia seria a última guerra que a humanidade iria ter, né? E fora isso, nós temos agora uma guerra na Ucrânia, né? Que é uma guerra. Qual foi a sua maior dificuldade lá cobrindo primeiro, a guerra? as dificuldades foram primeiro a língua, né? Porque era uma guerra nos Balcãs, e nos Balcãs ali são um conjunto de povos. Então você tem os croatas, você tem os sérvios, você tem Montenegro, você tem a Croácia, você tem a Dalmácia, e cada povo fala um dialeto. E muito pouca gente fala inglês. Era um país, na época, ainda bastante atrasados. E aí eu comecei a sair da Itália, eu estava fazendo minha primeira viagem para a Europa. Saí da Itália, encontrei dois brasileiros. Você estava passeando? Passeando. Encontrei dois brasileiros, Ricardo Cetion e a Vera. Daí eles disseram, olha, eu falei, tá tendo uma guerra e eu precisava chegar nesse local. Ele falou, então a gente vai. Aí alugamos um carro da Band, olha que loucura. Alugamos um carro, colocamos alimentos dentro e fomos na direção da Iugoslávia. Na raça. Na raça. Quando chegamos na ponte Gorica, ponte Nova Górica, a recomendação é que nós voltássemos, porque existia uma fila gigantesca de automóveis tentando entrar na Itália e a gente saindo da Itália no sentido contrário. E isso me rendeu, assim, muitas recomendações da Organização das Nações Unidas, como uma das melhores coberturas latino-americanas da Guerra da Iugoslávia. Parabéns. Recebi prêmio do Rotary Internacional, o Paul Harris, que é o prêmio mais importante que é dado para 50 pessoas do mundo inteiro. Então, tudo isso aí acrescenta na minha carreira. Sem dúvida. Quando você voltou, você foi fazer o quê? Quando eu voltei para cá, eu voltei para o jornalismo, voltei para o Aqui Agora. Então, a guerra foi antes do Aqui Agora? Durante o Aqui Agora. Porque o que eu imagino é o seguinte, você vai ganhar prêmio e tal, voltou, no dia seguinte, tó a pauta, tó o microfone, esquece o prêmio. Você vai para a rua. Você vai ralar na rua. Você cansou de fazer isso. Você vai para a rua, você vai fazer os casos emblemáticos. Cobri, por exemplo, um caso emblemático que marcou a televisão brasileira, que foi o caso Richthofen. Susana von Richthofen.
Um sargento da Polícia Militar me ligou e disse, falou, olha, o Carlos Cavalcante, eu já estava recolhendo a viatura, ele me ligou e disse, olha, nós temos um caso aqui que eu acho que vai dar uma repercussão muito grande. O que é? É uma casa de altíssimo padrão, um casal assassinado a pauladas dentro de casa e a filha está aqui, sendo amparada por 2 jovens aqui. Essa é a informação que você tinha? Era a informação. Quando eu cheguei, entrei, eu vi a menina ruiva. Aí pega a viatura, volta pega a viatura, voltamos. Por isso que a gente precisa de uma equipe, né? Exatamente. A equipe fechou com você. Fechado. Aí quando como muitas câmeras que eu encontrei aqui, muitos amigos. Quando eu cheguei na casa, eu nunca esqueço. Ela não tinha uma lágrima nos olhos. Era na parte de baixo do sobrado, ela não tinha uma lágrima. Estava abraçada no namorado, um rapaz jovem, outro do lado que era o irmão dele, vim saber depois. Os cravinhos. Aí, exatamente, os irmãos cravinhos. Quando nós subimos e entramos, tava o cenário. Ele falou, ó, só não fotografa, falou, só não fotografa, não mexe em nada, porque a técnica vai vir aqui. A gente olhou assim rapidamente e tudo mais. Quando eu voltei, eu falei, posso falar com você, te entrevistar? Não quero falar e tudo mais. Mas eu percebi que não tinha nada assim que mostrasse que ela estava comprometida com aquele sofrimento. 2 dias depois, um dia depois, ela saiu do sepultamento dos pais, foi para um churrasco com o namorado. Numa segunda-feira, ele foi comprar uma motocicleta com $5 mil, aí a polícia descobriu toda a história. Depois de ver tudo isso, você ainda consegue se espantar ou se indignar com o que a gente vê? Por incrível que pareça, hoje eu me assusto mais, muito mais, porque naquela época os crimes eram situações assim pontuais. Hoje você não pode sair numa Avenida Paulista com celular. Você não pode, você tem uma dificuldade. Mas tudo isso a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter base. Por isso eu criei um projeto que tem tido um resultado muito grande, que foi um projeto que desenvolveu-se muito durante o período da pandemia, que foi a Corrente do Bem. Quem é a Corrente do Bem? Somos todos nós aqui, fazemos parte da Corrente do Bem. A Corrente do Bem não é minha, é sua. É quando você ajuda uma pessoa, quando você dá uma cesta básica, mesmo de uma forma anônima, é quando você eventualmente dá uma atenção para uma criança, é quando você paga uma mensalidade de um jovem. Quando você faz a diferença, Quando você faz a diferença. Cara, essa é a Corrente do Bem. E essa Corrente do Bem, durante esse período de pandemia, a gente distribuiu mais de 20 mil cestas básicas para as famílias carentes. Parabéns. Você chegava, liga, Cavalcante, eu estou com 10 cestas básicas, quero ajudar. Outro, eu sou empresário, eu quero ajudar com 100 cestas básicas, eu quero ajudar com 5, eu quero ajudar com 1.000. Continua o projeto? Continua o projeto. E é um projeto que, inclusive, tem tido apoio também muito grande da CUFA, da Central Única das Favelas. Né? Quero mandar um abraço para o Marcivan Barreto, que é o presidente da CUFA, o Preto Zezé, esse pessoal tem feito esse trabalho. Os moleques da praça lá em São Bernardo estão te acompanhando. Você tem um prestígio, viu? Quando eu falei que vinha aqui no programa, o pessoal gosta muito de você. Minha irmã Isabel Cristina está te acompanhando, minha esposa Annalise. Um beijo para todo mundo, fico muito feliz. Então, a história do livro da favela para o mundo seria da favela para Hollywood. Porque eu tinha todas as chances de não dar certo. Sem dúvida nenhuma. O cara que cresceu numa favela, a boca de fumo era do meu lado esquerdo. E meu pai, um dia, que já não está mais aqui, meu pai e minha mãe, Dionísio Cavalcante e Valdemira, partiram. Meu pai disse, você tem um caminho pela frente, qual que é? Você tem estrela e Deus te iluminou. Então segue em frente, que Deus vai te abençoar. É o que a gente tem que pensar, eu e você. E todas as pessoas que estão nos acompanhando, né? Deus abençoa, mas quem fez o caminho foi você, né, meu querido? E a gente tem que trabalhar para isso. Eu preciso parar um pouquinho, depois a gente vai retomar daqui, porque você é referência, né? Muito obrigado. Como profissional, como homem, como ser humano, a gente retoma daí. Desse ponto, a capa do livro está linda. Muito obrigado. A capa, olha que capa maravilhosa. Vou mostrar atrás. Olha aí, aí é a porta do barraco onde eu cresci. Pois é, menino. Muito lindo, muito, muito, muito lindo. O bip na cintura, né? Porque era assim que a gente trabalhava, já a gente retoma a partir daí. Tá vendo a vida? A gente esquece que a gente tem que ter um olhar de longo alcance, né, Cavalcante? Você tem razão. Porque hoje tá assim, amanhã a configuração é outra. A configuração muda e essa configuração, ela sempre muda pro lado positivo. Eu acompanhei sua carreira, né? Nós trabalhamos juntos no SBT, né? Foi. Uma emissora abençoada, Silvio Santos sempre teve um carinho muito grande por você. Você sempre se destacou muito, trabalhamos juntos na TV Bandeirantes. E essas pessoas que eu encontro aqui são pessoas que fazem parte da nossa vida, da nossa história. Então, o meu livro é um livro motivacional. Ele é um livro motivacional. Ele tem muito assim, do aspecto emocional, do aspecto de Deus, porque eu acredito muito em Deus, acredito muito em Jesus, acredito muito que a base... independente da sua religião, o ecumenismo é muito importante, mas eu acredito que quando você tem Deus, você se supera. Deus sempre te encaminha para o lado positivo. A fé é uma grande ferramenta. Agora, a gente estava falando da favela, né? A gente sempre escuta que assim, o esporte e a educação são as vias de transformação. Exatamente. Você passou pelos dois. Pelos dois. Eu fui atleta, me tornei
com muita dificuldade, porque até então o esporte não tinha qualquer tipo de apoio. Eu comecei. Ali eu sou campeão, estou sendo campeão brasileiro, Troféu Brasil, que é o troféu mais importante que tem no atletismo brasileiro. Aí eu fui convocado para a seleção brasileira, universitária. Até aqui, nessa fase, o que você queria era ser atleta? Ser atleta. E já era campeão paulista, campeão brasileiro. Então o Renato Bortolossi, que foi um grande atleta também do SESI, foi meu companheiro. Então ali eu tinha 19 anos. E fui campeão brasileiro do salto com vara. Aqui eu já era faixa roxa de judô. Depois eu me tornei faixa preta de judô. Aqui eu tô com o Fernando Yamazaki, a gente fazendo jiu-jitsu, né? Então já é uma outra fase. Aí depois eu comecei com as corridas de rua. Hoje eu corro na equipe do professor Luiz Tavares, Vanderlei de Oliveira. São as equipes que eu participo, que eu pratico esporte, né? Então o esporte é a base, o esporte é a base. Porque o jovem que pratica esporte, se ele não se tornar um grande campeão, ele vai ser um ser humano, integrado na sociedade. O esporte ensina muito, né? Ensina companheirismo, ensina você a lidar com as suas fraquezas. Com as suas fraquezas, as suas superações. Admirar o outro. Entender que você não precisa necessariamente ser um campeão. Você tem que aprender a respeitar a outra pessoa e é aí que você cresce. Como eu pratiquei judô há muito tempo, o judô te ensina exatamente o seguinte: cada queda que você tem é uma oportunidade de você se levantar cada vez mais forte. E do jornalismo, né? Qual a lição que você tira? O jornalismo é maravilhoso, né? O jornalismo é fantástico, né? O dia a dia nosso no jornalismo é uma coisa fantástica. Você chegar na redação, sentir aquele cheiro. Eu estava com o Simar lá agora, a gente estava te acompanhando. Então a gente sente muita falta assim do dia a dia, porque o jornalismo é uma coisa muito mágica. Você está em contato com a realidade, em contato com aquilo que está acontecendo, em contato com as pessoas. Trabalhei com os grandes nomes do jornalismo brasileiro, Marcelo Rezende, que já partiu. Nós trabalhamos durante muitos anos, Roberto Cabrini, trabalhei com o Datena há muitos anos, o próprio Augusto Liberato Gugu, que sempre foi amigo nosso em comum. Então, tantas e tantas pessoas que fizeram parte da nossa vida, o Wagner Montes, né, que já não está mais aqui. Então, o jornalismo é uma lição diária, de determinação. Olha o Silvio aí, quando nós ganhamos o troféu imprensa, né? Tem a foto ali, uma foto. Olha, essa foi a briga, dos velhinhos. Do Maricato, olha lá, o seu Maricato. Aí a favela, né? Essa é a favela que eu cresci, né? Favela do DR em São Bernardo do Campo, né? A favela onde eu cresci. Aí as histórias do Aqui Agora, trabalhei muito tempo com o Celso Russomano também, no Aqui Agora. Do que você mais tem saudades dessa rotina? Do dia a dia, né? Do dia a dia das pessoas. Mesmo? Do dia a dia das pessoas. Porque cada programa que você faz aqui é uma história diferente, é um livro. Exato. Cada dia é um dia. Cada dia é um dia e cada dia é um livro. Exato. Então você tem que ter a percepção de poder registrar tudo isso para o seu futuro, para o seu conteúdo. Você imagina um livro seu, quem não vai querer ler? Eu vou ler, eu vou para a fila. E esse livro que eu lancei, eu tive assim a grata satisfação de ter sido um dos livros mais procurados e vendidos na Bienal Internacional do Livro. Parabéns. E eu não tinha expectativa nenhuma. Parabéns. Hoje você está fazendo o quê? Onde eu acho os livros? O livro, perdão, e hoje você está fazendo o quê? Hoje eu estou trabalhando com as ações sociais, estou trabalhando na área política também, né? Eu sou vereador suplente aqui em São Paulo, tenho feito um trabalho aí junto aos Republicanos e o livro é muito fácil de você encontrar. É só mandar um zap para mim, 011, é fácil, é 11 São Paulo, 999, são 3 9s, 999-571707. Aí eu dou a dica direitinho, a pessoa adquirir. É um livro feito porta a porta. Minha mamãe, né? Uma homenagem à minha mamãe. Foi uma das vítimas da Covid, né? Mamãe foi uma das vítimas da Covid, foi. Ela faleceu, no momento mais difícil da Covid, ela faleceu. E num momento muito triste, porque você não podia se despedir? Não pude me despedir da minha mãe. A única imagem que nós tivemos da minha mãe, que nós soubemos, foi uma sacola, né? Uma sacola fechada, com o corpinho dela dentro, e a gente sequer pôde se despedir, né? Então essa dor é uma dor de milhões de pessoas, né? Muita gente sofreu por conta dessa situação e ela partiu, foi um anjo, né? Ela tinha 91 anos. Então, ela morreu em 2020? Morreu em 2021, morreu em 2021. Ela ainda superou muito, mas infelizmente partiu e a gente se solidariza com tantas pessoas que perderam seus entes queridos. É o que você falou, a gente olha e às vezes dá a impressão que está mais assustador, né, Cavalcante? Mas quem diria que a gente iria enfrentar uma pandemia? Quem diria que na era moderna nós iríamos enfrentar uma guerra da Ucrânia? Né? Mas tudo isso, o livro ensina que você tem que superar, porque as situações difíceis vêm para te fortalecer mais. A gente aprende muito com as dificuldades, né? Se você olhar para trás, você vai ver tantos exemplos de pessoas que crescem, se superam. É engraçado porque às vezes eu deixo esses livros em alguns metrôs, em alguns lugares. Eu esqueço. Uma obra social, não? Social, eu esqueço. Mando para as instituições de caridade, mando para os hospitais, mando para as cadeias, mando para esses lugares. E sempre eu tenho o retorno das pessoas.
Ô Cavalcante, como jornalista, eu sempre falo assim, via de regra eu entrevisto qualquer pessoa, né? Quem eu gosto, quem eu não gosto, quem eu admiro, quem eu não admiro, com quem eu concordo, com quem eu não concordo e tal. Você se recusaria hoje a entrevistar alguém? De maneira alguma. Também, né? Seja qualquer pessoa, seja no aspecto político, seja no aspecto religioso, seja no aspecto social, porque a grande ferramenta que a gente tem no jornalismo é exatamente essa, nós ouvirmos os dois lados. Então, inúmeras vezes aconteceu, por exemplo, um determinado dia, contar rapidinho. Conte, à vontade. Determinado dia eu cheguei num local aqui no bairro de Santa Cecília e os policiais estavam juntos de um homem negro. Um homem negro. Dentro de um quarto, dentro do apartamento onde ele residia, uma mulher loura muito bonita havia sido assassinada. E os policiais, claro, querendo que ele confessasse o crime. Ele falou, não, eu não matei, ela era minha companheira. Ela era uma moça que trabalhava na rua, eu a trouxe para casa, ela se tornou uma grande dama, nós passamos a viver juntos, eu não iria nunca tirar a vida dela, eu amo essa mulher. E eu quero saber quem também matou. Poucos minutos depois, os outros policiais chegaram com o zelador do prédio, que sabia que ela tinha sido garota de programa. Ele tentou serviciá-la, ela não aceitou, porque ela já era uma pessoa casada. E o que aconteceu? Entrou em luta corporal e ele foi lá e estrangulou a moça. Então, tinha as marcas de unha dela, porque ela lutou para se defender, tinha as marcas de unha no rosto dele e tudo mais. E aí eu aprendi o seguinte, muitas vezes aquilo que no jornalismo você pensa no primeiro momento que não é a realidade. Aquela pessoa era inocente. Então hoje a nossa função social é essa, a gente dar oportunidade para as pessoas, a gente ouvir os dois lados, a gente compreender que as pessoas que muitas vezes estão na rua, elas não gostariam de estar na rua. Então a gente pode fazer um pouquinho, pode fazer uma diferença para ajudar essas pessoas. Então o Projeto Livre é esse, é ajudar as pessoas. E eu sinto que às vezes, se eu penso de um jeito e você pensa do outro, não quero nem pensar, não quero nem ouvir o que você fala. É o contrário. É o contrário. A gente tem que ouvir mesmo. Claro. E eu tenho que respeitar a sua opinião, eu tenho que imaginar que aquilo que você pensa é uma coisa importante, né? E se abrir para o... Se abrir para o mundo, por exemplo. O que ele está pensando, Por exemplo, eu conheço 96 países, né? Viajei para 96 países. A trabalho? A trabalho, como atleta e a trabalho. Como atleta, trabalho. Sempre fui um nômade, assim, profissionalmente. Sim. Casei com uma descendente de japoneses, né? Ana Licito, ela morou no Japão há muito tempo. E a comunidade brasileira está te acompanhando lá. Ai, que casal lindo. Vocês tiveram filhos? Não tivemos. Ainda tem tempo de ter, mas aqui é essa cidade de Kyoto. É uma das cidades mais antigas do Japão, a cidade de Kyoto. Não conheço o Japão ainda, tenho muita vontade de conhecer. É lindo, o Japão é maravilhoso. Todo mundo fala. Vale a pena. Quero mandar um abraço pro Brian lá, pra Cida. Quero mandar o pessoal Sensei Babudi, o pessoal do judô que está lá, os meus amigos, Silviria que está fazendo aniversário hoje. E o Japão é isso aí, ó. Olha o sol nascente lá atrás. Por isso chama-se o país do sol nascente. Sim. Olha o sol lá, ele nasce a norte do Japão, já lá pro lado da China. Então estamos casados há 12 anos. E é o que eu falo para você, sabe? Nós como jornalistas, nós somos seres sociais, né? Além do jornalismo, eu fiz direito também, fiz educação física, fiz outros cursos. E é o que eu falo para as pessoas, você tem que ter o tempo inteiro na sua vida o comprometimento de estar trabalhando, de você estar estudando. Eu converso muito com pessoas com mais experiência, que me dão ainda a oportunidade de aprender. E a gente sabe que a vida da gente é um aprendizado, né? É um eterno aprendizado. O tempo todo. Então, o tempo inteiro você está aprendendo. E você chegou a trabalhar como apresentador também? Cheguei, eu apresentei algumas vezes, algumas folgas eu apresentei Aqui Agora, apresentei programas no ABC também. E o que te dá mais prazer, ser repórter ou apresentador? Eu gosto, que nem você gosta de rua. Eu sei que você gosta de estar na rua, de entrevistar as pessoas, interagir. É claro que a gente tem essa habilidade também de estar no estúdio, mas é maravilhoso a rua. A rua é viva. Nossa, eu adoro a rua. A rua é viva. Se você perguntar para mim, Cavalcante, você quer fazer a apresentação de programa, você quer estar na rua? Eu gosto de estar na rua. Toma o microfone e vai. Na rua. Muitas histórias, sempre me perguntam que história que mais te marcou, eu não consigo responder. Você consegue responder? Não, são inúmeras histórias. Inúmeras histórias. E entre essas histórias, a gente sempre tem um aprendizado muito importante, que é o seguinte, que é o ser humano, né? As pessoas, né? E digo mais, por que o programa, por que é tão bonito o nome Mulheres? Porque, por incrível que pareça, a grande força que eu encontrei na minha carreira profissional são as mulheres. Porque você, por exemplo, eu entro numa favela para gravar, você vê uma realidade social que pouca gente sabe. Mas a cada 10 mulheres, de cada 10 mulheres, 7 mulheres são pães. São pais e mães. Sim. Os maridos têm filho com elas e vão embora, elas ficam cuidando dos filhos.
elas têm que trabalhar, têm que estudar, têm que dar banho, têm que fazer comida, têm dá que conta, né? manter a casa limpa. Então o programa Mulheres é um nome muito forte. Quando eu vim pra cá, me chamou muita atenção isso. Não é isso? A frente Mulheres. do programa chamado Mulheres, né? Ô, Cavalcante, e quem diria, assim, muitas coisas aconteceram, mas a maneira como o Gugu se foi me deixou muito... Eu estava sentada neste lugar. Foi traumatizante. Como eu fiquei chocada. Foi traumatizante. Da mesma forma que faleceu recentemente o João Paulo Diniz, né? Paulo Diniz, outra pessoa que faleceu dessa mesma forma, de um amigo que nós tivemos em comum, o Marcelo Rezende também foi embora. Também. Então, só que o Gugu, ele era muito próximo. Eu saía para gravar, que eu fazia o programa dele, e era o repórter do programa. Então, quando eu saía para gravar, eu voltava, eu falava, Gugu, a gente foi naquela comunidade lá, só que você deu 10 brinquedos, tem 40 crianças. Ele falava, então, fala com o pessoal da produção, na segunda-feira você leva mais 40 brinquedos. Leva um pouquinho mais, leva 50 para não faltar para ninguém. Então era um cara assim, um ser humano fantástico, um ser humano maravilhoso. Vocês tinham uma parceria muito bonita. Tínhamos, gostavam muito dele, uma pessoa muito carinhosa, um cara muito habilidoso, muito parceiro, né? A época que nós vivemos, hoje a televisão brasileira, ela tá num processo assim, é o que eu falo para as pessoas, de convivência. Porque se você olhar para o teu programa aqui, 90% é garotada, que fala uma linguagem, que é a linguagem das redes sociais, mas a velha televisão ainda é sucesso. Ela não morre, não. E como mudou, né, o jeito de fazer. Às vezes eu vejo assim que a televisão tratada com tanto desprestígio, mas depois ela volta e volta com mais força, né? Você lembra muito uma pessoa que eu convivi muito. A gente tinha uma amizade muito grande, a Hebe Camargo. A Hebe. Nossa, a Hebe era uma mulher maravilhosa, uma pessoa exuberante, inteligente, caprichosa. Alegre. Gostava de dirigir, gostava de comer, era uma pessoa alegre. Você tem alguma restrição? Você pode comer doce? Não, eu como tudo, como doce. A gente vai ter um pudim de abóbora com especiarias na segunda culinária. Topas? Claro, vamos ir pra mesa conosco? Vamos embora. Então vai ser culinária com história. Eu vou dar um Instagram do Carlos Cavalcante, @repórter Carlos Cavalcante. Se você tiver interesse em saber mais e acompanhar a rotina dele, comece a segui-lo no Instagram, @repórter Carlos Cavalcante. E o livro pelo número, qual é? 11? É 11 999 57 1707. Pronto. Ou então, para ficar uma coisa tranquila, pode mandar um e-mail para minha esposa, Analice, analiceito@hotmail.com. Tudo dado, tudo esclarecido, mas ele continua conosco, à mesa com pudim e história. Maravilhoso. Vamos embora? Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Vai lá.